Olá a todos, vamos estudar hoje sobre estruturas de controle de seleção. Então, inicialmente nós vamos acessar o nosso ambiente de desenvolvimento, o idle. Então aqui nós temos o idle e é possível executar comandos aqui, né? Mas hoje nós vamos executar de uma forma diferente. Nós queremos escrever um programa inteiro e depois solicitar a execução, e não executar comando a comando. Então, como é que nós podemos fazer isso? Primeiramente, nós vamos aqui em File, pedimos New File, e ele abre um local aqui para eu escrever, deixa eu ajustar aqui, para eu escrever o meu programa. Então, aqui eu vou escrever o programa e aqui eu vou verificar a execução. Por exemplo, eu posso iniciar uma variável que eu vou querer ler do teclado. Digite um número, então o A vai ser uma variável lida, que o usuário vai digitar. O B da mesma forma. Digite outro número. E eu vou encontrar uma variável C, que vai ser a soma de A com B. Aí eu vou imprimir print o C. Então eu coloco entre aspas assim para ele imprimir esses caracteres seguido do C, que é o valor. Então aqui eu tenho a impressão desses caracteres conforme eles estão entre aspas e depois o conteúdo da variável C. Aí eu presso para executar. Ele vai perguntar se eu quero salvar. Então eu vou salvar esse programa para depois executar. Eu vou chamar ele de soma 2. Aí ele já executou aqui, ó. Tá executando o programa. Eu salvei aqui numa pasta default, mas vocês podem salvar em qualquer pasta que vocês criarem aí, ou da sua preferência. Então ele tá pedindo para eu digitar um número, eu vou digitar 10, outro número 20, ele dá o resultado, 10 mais 20 é igual a 30. Deixa eu colocar um espaço aqui. Bom, a partir desse editor de texto, então nós podemos escrever programas mais complexos. Vamos utilizar aqui então uma estrutura de controle de seleção. O que é a estrutura de controle de seleção? É o if, né? Então, o if ele é utilizado para executar ou não determinados comandos. Por exemplo, eu posso querer descobrir se esse valor da variável C, que eu encontrei aqui somando A com B, é positivo ou negativo. Então, por exemplo, eu posso perguntar if C maior que 0, então eu vou imprimir print C é positivo. Aí eu vou executar de novo. Aí digite um número, 10, digite outro número, 20. Aí ele deu a resposta, C é 30, C é positivo. Beleza. Vou colocar aqui C minúsculo. Então temos que lembrar que em Python ele é case sensitivo. Então se você utilizar uma variável maiúscula, ele é diferente de uma minúscula. Então temos que sempre observar isso. Bom, então o comando if ele funciona da seguinte forma. Se eu tenho uma resposta para essa expressão aqui como sendo verdadeira, true, então ele vai executar o que está aqui dentro do comando if, depois dos dois pontos. Bom, vamos testar o nosso programa. Aí aqui eu vou digitar 10 e vou digitar menos 20. Ele disse que C é menos 10 e não deu resposta nenhuma, não disse que C era negativo. Para eu poder acrescentar isso, eu preciso escrever o else. O else é o que vai ser executado quando essa expressão for false. Então eu tenho que imprimir print C é negativo. Aí eu vou executar. Vou tentar de novo, 10 e menos 20. Agora sim, ó, ele deu a resposta que C é negativo. Então o que a gente tem aqui? No momento que eu digito para A o valor 10 e para B o valor menos 20, C vai conter o valor menos 10. Aí ele vai perguntar, aqui ó, menos 10 é maior que 0? Menos 10 não é maior que 0, então isso aqui vai dar false. False vai fazer com que eu execute o que está na cláusula else. Então o if sempre vai funcionar dessa forma, o if else, né? Quando eu tenho uma resposta para esse condicional aqui, quando eu tenho uma resposta para esse condicional aqui verdadeira, né, que é o true,
ele executa o que está dentro do if. Quando eu tenho uma resposta para esse condicional aqui sendo falsa, ele executa o que está dentro do else, certo? Aí, vamos testar de novo o nosso programa. Se eu digitar 10 e menos 10, ele disse que 0 é negativo, então não está certo, né? 0 não é um número negativo. Então, nós vamos ter que consertar o nosso programa para ele refletir isso, utilizando um outro tipo de cláusula do comando if, que é o elif. O que quer dizer isso? Quer dizer, se C é maior que 0, ele vai imprimir que C é positivo. Se não, se C é menor do que 0, aí ele vai imprimir que C é negativo. Então, vou pedir para executar de novo. Ok, então 10 e menos 10. Ele disse que C é igual a 0 e não falou que C é positivo ou que C é negativo, porque C é igual a 0, não é positivo nem negativo, né? Então, o elif, ele serve para incluir uma outra condição. Então, se ele passou nessa primeira condição, ele vai imprimir que o C é positivo. Se ele não passou na primeira condição, ele vai passar para a segunda condição. Aí ele vai perguntar, o C é menor que 0? C não é menor que 0, então ele não vai imprimir que C é negativo, beleza? E como é que eu faço para imprimir que o C é igual a 0? Eu posso acrescentar quantos elifs eu quiser. Eu posso colocar mais um aqui, ó, elif C igual a 0. Aí eu imprimo print C é igual a 0. Então, vamos executar de novo. Agora eu digito 10 menos 10. Aí ele está dizendo, ó, C é igual a 0. Vamos executar de novo. 10 e 10. Aí, 10 mais 10 é 20, C é positivo. Vamos executar de novo. Aí eu digito 10 e menos 20. Aí ele está me dizendo que C é negativo. Então, aqui nós temos os 3 casos. E o comando if, ele pode ter quantas cláusulas elif eu quiser, certo? Quantas forem necessárias, né? Aqui nós precisamos de 3. Então, quanto aos comandos de seleção, né? Estruturas de controle de seleção, seria isso. Bons estudos!